Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo sussa, gente? Tudo tranquilo? Deixa eu ver quem que tá aqui conosco hoje, ó. Pessoal de Coivaras, Pimenteiras, São Francisco do Piauí e Uruçuí aqui pelo IPTV, gente. Boa tarde para todos vocês, um abração, viu? E no YouTube, meu parceiro Adriel, sempre aqui. Damires, Maria Fernanda, Milene. Pessoal de Isaías Coelho, é? É, tô vendo aqui. Show! E a Iracema, como sempre, minha chefa que tá ali acompanhando vocês. Meu amigo diretor de imagens, Jorge, que está comandando as câmeras aqui e a transmissão, como é a potência. E a Rosinha que tá ali interpretando para vocês as libras. Show? Meu povo, hoje vamos começar a falar um pouco daquela parte que envolve energias, a parte de transformações químicas, um pouquinho de transformação física, falar um pouco também da parte de processos endo e exotérmicos, aquela parte de energia, que envolve energia. Vamos falar um pouco sobre energia hoje, né? Além de energia, já aquelas transformações que ocorrem nela, as conversões, aquela pequena introduçãozinha sobre termoquímica. Meu amigo Luan de Escola Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Show, um abração para você, meu chefe. Certo? Então, gente, vamos lá. Vamos para cima. Turma, como falei para vocês, hoje vamos falar um pouquinho das transformações. Vamos lembrar que transformações químicas ou fenômenos químicos são nada mais, nada menos que reações. O que é que acontece? Você tem um reagente que vai sofrer uma quebra das suas ligações, tá? E essas ligações quebradas vão se reorganizar, vai ter um reformatar, formando os produtos, tá? Então a reação química é nada mais, nada menos do que um reagente se convertendo num produto. Só que nessa brincadeira, a composição foi alterada. Então, quando eu altero a composição de um material que inicialmente era uma coisa, depois se converteu em outra, nós vamos chamar isso de uma transformação química, tá bom? Belezeira? Mas também tem as transformações físicas. São aqueles processos que ocorrem, mas nós não percebemos uma modificação na composição inicial do material, tá? Por exemplo, ó, nós podemos falar que a energia luminosa ela é absorvida por quem? Na fotossíntese dos vegetais, tá bom? Aqui é um processo que está ocorrendo a absorção de energia. Mas também podemos falar que na queima de uma vela, nós estamos liberando energia luminosa. É uma reação de combustão. Está emitindo o quê? Uma energia luminosa. Energia elétrica, gente, ela é liberada numa pilha. Porque uma pilha é uma reação química, tá? Uma pilha é uma reação química que ocorre em quê? Tem uma reação ali acontecendo e uma pilha é somente um dispositivo que consegue capturar essa energia elétrica. Show? Porém, numa bateria, ocorre o contrário. Ela faz absorver a energia, tá certo? Então, tem processos químicos e físicos que vão estar sempre acontecendo, absorção e liberação de energia. Tá certo, Adelaide? Lá de Cajueiro da Praia, a minha amiga Ana Lívia também, Denilson e a Beatriz, lá de Isaías Coelho, todo mundo aqui conectado. Vamos para cima, pessoal. Qualquer dúvida, vão jogando as perguntas aí. Então, gente, ó, uma energia pode ser convertida em outra, tá certo? Por exemplo, numa lâmpada nós temos energia elétrica sendo convertida em energia luminosa e também térmica, porque hoje em dia as lâmpadas de LED, elas já não emitem tanto calor. Mas se você pegar uma lâmpada incandescente, aquelas mais antigas, as amarelas, elas ocorrem, o nome já diz, incandescência significa o quê? Você está recebendo a corrente elétrica, tá? E aquele fiozinho de tungstênio que tem no meio da lâmpada aquece o suficiente até ficar incandescente.
Aí libera luz, beleza? Adelaide, ó, professora Adelaide é top mesmo, né, Nilson? Viu? Aurivaldo, Geis Heloísa, professora Adelaide Monteiro, abração para você. Então vamos lá, ó. Numa usina termoelétrica, nós temos a energia térmica sendo convertida na energia elétrica. Lembre-se que a energia numa termoelétrica, pessoal, você tem algum combustível, pode ser diesel, carvão, mineral. Você tem um combustível lá que está sendo consumido para produzir energia em um gerador, ok? Então, de novo, energia térmica pode ser convertida em energia elétrica. O que mais? Aquecedor solar. Você consegue observar muito em alguns hotéis. Eles colocam umas placas, porque tem a placa, pessoal, para capturar energia elétrica, né? Que você pega energia solar e converte em energia elétrica. E tem as placas que você faz o quê? Ela aquece, para aquecer a água. Utiliza a energia solar para aquecer a água e ter água quente no banheiro. Então você pode fazer isso. Ferro de passar roupa. É energia elétrica sendo convertida em quê? Energia térmica, tá? E um motor a explosão? É energia térmica em energia mecânica. Eu estou falando vários exemplos desses, todos esses exemplos, só para citar uma situação. Gente, você não perde energia. Energia ela é convertida, tá? Você transforma uma energia em outra. Então, todo o processo energético, não importa o tipo de energia que está ocorrendo, você está utilizando a energia para converter em outra e obter o que nós chamamos de um trabalho, tá? Então, vamos seguindo. Numa reação química, podemos ver as mesmas coisas, tá certo? Vamos pensar na gasolina, álcool e óleo diesel. Esses três combustíveis eles vão sofrer uma reação química muito famosa, muito comum, que é a reação de combustão. Tudo que é inflamável sofre combustão, certo? Mas esses três aí que eu selecionei, nós podemos utilizar como combustível. E toda reação de combustão, a combustão completa, é claro, ela libera duas coisinhas, pessoal. Gravem, não esqueçam, viu? Gás carbônico, vapor de água e, claro, calor, energia térmica. Certo? A reação de combustão é uma reação que sempre vai liberar... Combustão, quando eu digo, de substâncias orgânicas, né? Vai liberar gás carbônico e água. Porque a combustão do hidrogênio, o gás hidrogênio, quando ele entra em combustão com o oxigênio do ar, vai produzir água. Para quem tiver a curiosidade, você pode pesquisar depois. Meu amigo Gilson e a Kaislane, vocês podem pesquisar o seguinte. Um motor que está sendo desenvolvido agora pela Airbus, aquela empresa de aviões. Ela está desenvolvendo um motor para ser, em vez de usar querosene, que é o combustível utilizado hoje em dia pelas aeronaves maiores, eles estão querendo usar o hidrogênio líquido, porque o hidrogênio, de todos esses combustíveis utilizados, ele é o que tem maior poder calorífico, é o que mais produz energia. Então, ele tem um potencial energético alto e tem uma vantagem, qual é? Queimar hidrogênio, meu povo, o que sai do escapamento é água. Diferente de que quando a gente queima querosene, o que vai sair gás carbônico, certo? Que o gás carbônico nós sabemos de todos os efeitos que ele causa no meio ambiente. Viu, Irlene? Então, ó, outro detalhe. Energia térmica liberada na combustão no gás de cozinha. Vamos lembrar que o gás de cozinha, ele é basicamente propano e butano, dois gases obtidos do petróleo, tá? Lembre-se disso, toda reação ela pode ser calculada em calorias ou joules. Só que joule, gente, é a unidade mais comum, tá? Joule é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Mas com certeza eu acho que caloria é o que vocês já mais viram, porque o termo caloria ele é muito utilizado. Principalmente quando se trata de alimentos. Quando a gente vai falar de comida, isso aí tem tantas calorias.
eita, essa atividade física eu vou gastar tantas calorias, certo? Então, caloria e joule são unidades de medida para calor, tá? Gasto calorífico. Um gasto calorífico. Vamos lá. Lembrando, cuidado para vocês não compararem, pessoal, calor com temperatura, são diferentes, viu? Calor é a energia térmica que é envolvida nas reações, a energia térmica liberada nos processos. Temperatura é a medida da quantidade de calor. Lembrando que energia consiste na capacidade de realizar um trabalho, beleza? Então, ó, essas definições, gravem elas, eu quero que vocês anotem essas duas. São importantíssimas, tanto que eu vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem essa definição aí, tá bom? Jorginho, joga 2 minutinhos por meninos. Então vamos lá, meu povo, ó. Depois desses conceitos, vamos focar em alguns pontos sobre energia aqui, certo? Como eu disse para vocês, energia nunca é criada, mas sim transformada, tá? Ela é convertida, beleza? Como a energia elétrica pode ser convertida em energia térmica, certo? Energia química em energia mecânica e assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a energia potencial pode ser convertida em energia cinética. Ó, o que está acontecendo aqui? Você está usando a potência elástica de um arco para quê? Para provocar energia cinética numa flecha quando é atirada. Certo? Então aqui nós temos um tipo de conversão de energia. Potencial em cinética. Outra. Energia potencial pode ser também convertida em energia elétrica. Aqui eu vou dar uma paradinha, porque um dia desse eu escutei uma dúvida. No momento eu pensei que... Ah, não, era uma dúvida simples de uma pessoa só, mas só que eu já escutei assim de uns 4 alunos. Eu fiquei, opa, Alcides, toda vez que tu for falar isso, dá uma explicada geral. Bom, o que foi que me perguntaram? Perguntaram assim, professor, então quer dizer que numa usina hidrelétrica ela pega a energia da água? Aí eu falei, sim. Aí falaram, mas professor, mas como é que retira energia elétrica da água? Aí eu entendi, opa, não, calma, pessoal, calma.
Você não retira energia elétrica da água. O que você aproveita é o movimento da água passando pelos geradores, e esse movimento vai fazer com que o gerador gire, e ao girar, vai produzir energia elétrica, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece na usina hidrelétrica? A mesma coisa ocorre na usina nuclear. A diferença é que na usina nuclear, você está usando a reação nuclear, né, do urânio, por exemplo, e aquela reação ela libera uma grande quantidade de calor. E esses bastões muito quentes, eles fazem com que uma água que está no setor comece a ferver. E aquele vapor aquecido e muito pressurizado passa por um gerador, fazendo esse gerador girar e produzir energia. Então, na energia nuclear, o que nós temos é o vapor de água que passou pelos aqueles bastões super quentes que estão acontecendo, a energia nuclear, movimentando um gerador parecido da usina hidrelétrica, só usando outro processo. A eólica, aqueles ventiladores que eu gosto de dizer, os ventiladores gigantes que a gente vê de vez em quando por aí, a hélice dele começa a girar devido à ação do vento, e do momento que ela está girando, aquele giro faz com que um gerador, um motor que tem ali dentro, ele começa a girar e produzir energia elétrica. É a mesma coisa de um gerador a gasolina. Você põe o combustível faz o motor girar, e aquele motor vai produzir o quê? Devido ao giro, devido ao movimento, energia elétrica. Então, você está usando o movimento, certo? Do caso da água, do ar, para fazer com que o gerador produza energia, tá bom? Mas não existe a energia matriz. Na verdade, Adriel, o que vai provocar a formação da energia, né, a produção, é o movimento, é o atrito, certo? O atrito das partículas é que nem um dínamo. Você já viu um dínamo já? Um dia desse eu vi uma coisa engraçada aqui em Teresina. Eu vi um cara andando de bicicleta e o celular dele estava carregando enquanto ele pedalava. Porque ele instalou um dínamo, mas eu acho que era um dínamo bem potente que ele botou. O que é um dínamo? Ele é tipo um geradorzinho por atrito, que enquanto ele está pedalando, o dínamo está ligado na roda da bicicleta, a roda vai girando e aquele geradorzinho que gera por atrito vai produzindo energia. E ele instalou uma tomada, e aí à medida que é produzindo energia, ia carregando o celular. Eu fiquei olhando aquela arrumação e disse, olha, rapaz, legal, dá para fazer. Não é tão complicado de fazer. Você conhecer como é que monta. E o cara tava lá pedalando, enquanto pedalava, carregava o celular. Mas a gente vê cada coisa. Então, no caso, essa produção de energia vai vir sempre desse movimento. Show? Então, ó, outra conversão. Energia elétrica e térmica. E Adriel, que você botou que eu pensei que era feito pela força da água do mar. O da água do mar também tem uma produção de energia por ele. Tem um país que usa bastante, Israel tem umas usinas que ela usa a força das ondas. Ela pega uma região onde ela põe umas placas que à medida que a onda vem, a onda faz essas placas ficarem indo para frente e para trás, para frente e para trás. E esse movimento dessas placas de ir para frente e para trás também vai girando tipo um virabrequim de carro que vai acionar um gerador e produzir energia elétrica. Também tem da correnteza dos rios, que eu já vi também. Cara, é igual à usina eólica, só que ele usa como se fosse uma hélice de um barco. Ela fica dentro do rio e quando a correnteza vai passando, vai girando essa hélice também produzindo energia, tá? Então, no caso, quando você vai produzir energia elétrica desta maneira, você sempre vai aproveitar o movimento para girar um gerador, ok? Olha, energia elétrica e térmica, meu filho, isso aqui sai caro, porque geralmente o que é um ferro, um chuveiro elétrico, uma torradeira, eles têm uma resistência. Só que essa resistência para gerar calor precisa de muita energia. É por isso que ferro de passar, chuveiro elétrico, torradeira, quando estão ligados, meu filho, o contador chega e fica acelerado. O gasto energético aqui, ó, para você transformar energia elétrica em térmica, é elevado, beleza? Energia química, quando eu digo, exatamente, que esquenta, exatamente. A energia química
Quando eu quero dizer energia química, eu quero dizer o seguinte, pessoal. As moléculas são inflamáveis, elas são combustíveis. Então, no caso, a gasolina, o etanol, o diesel, querosene, gás natural, ele vai entrar em combustão. E ao entrar em combustão, essa energia térmica produzida nesse processo vai gerar a energia mecânica, tá? E a outra energia que pode ser convertida é, no caso, energia química e energia elétrica, que é o que ocorre numa pilha. Pessoal, em uma pilha o que está acontecendo é uma reação de oxirredução, tá bom? Você tem um elemento químico, por exemplo, como o zinco, que ele tem a tendência de perder elétrons, certo? Perder elétrons. E, por exemplo, um outro elemento que tem a tendência a receber, como o cobre. Show? Deixa eu colocar aqui. Então, quando você tem um elemento, um com tendência a perder e outro com tendência a ganhar, a pilha é nada mais do que um equipamento que fica no meio do caminho para capturar esse elétron. E a captura desse elétron, elétrons em movimento, gera energia elétrica. Beleza? É assim que funciona a parte da energia química e energia elétrica. Beleza? Então, para entendermos como as energias envolvidas nos processos químicos podem ser transformadas em outros tipos de energia, temos que entender alguns aspectos das reações químicas. E que aspectos são esses? Processos endotérmicos e exotérmicos. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho do poder calorífico dos alimentos. Porque o nosso corpo precisa de energia e nós obtemos aonde? Da alimentação. A nossa alimentação ela é baseada em 3 grupos: carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Todos esses 3 têm funções energéticas no nosso corpo. Mas o principal, aquele alimento que a gente vai consumir, que vai dar mais energia para a gente, o responsável, são os carboidratos. Os lipídios têm função de energia, mas de maneira de reserva. E as proteínas seriam uma outra reserva, que a proteína ela tem uma função mais importante ainda no nosso corpo, mas ela também serve para captura de energia, absorção de energia. Mas principalmente, a principal função são dos carboidratos, tá bom? Então, no nosso corpo, essa energia a gente vai fazer o quê? Ó? Movimentos musculares, produção de novas células e manutenção da temperatura corporal. Nós vamos precisar de energia para isso. O famoso ATP, adenina trifosfato. Mas para a gente ter adenina trifosfato, o ATP, nós vamos precisar de carboidrato, meu filho. Resumindo, açúcar, glicose. Você precisa dela para ter essa produção de energia. O que é o metabolismo basal? Pessoal, o metabolismo basal é a quantidade de energia que o nosso corpo necessita para realizar as funções que nós vamos ter no dia a dia. Vocês já devem ter visto que o pessoal fala que uma alimentação balanceada e adequada, ela deve ter um consumo de 2.500 calorias por dia. Já não ouviram falar isso? É porque assim, o nosso corpo parado, ele gasta energia. Por exemplo, eu fui fazer um exame esses dias e na hora o médico fez a bioimpedância, que é você subir numa balança e pegar num sistema que ele passa tipo uma corrente elétrica. Você nem sente, é bem fraquinho, tá? E ele vai calcular o seu metabolismo basal. O meu metabolismo basal parado, sem fazer nada, estava dando 1.900, se não me engano, era quilocalorias, se não me engano. Então, um metabolismo basal desse significa que se eu não fazer nada, se eu não gastar energia nenhuma, o meu corpo precisa de 1.900 quilocalorias, certo? Porém, durante o dia eu vou caminhar, a gente vai se levantar, sentar, se mover, e todo esse movimento durante o dia gasta mais um pouquinho de energia. Então, com certeza, vai ser mais do que 1.900, tá? Por isso que a gente tem que manter um cuidado na alimentação, porque às vezes você se empolga, né? Vê aquela ponte de comida bonita. Aí tu pega só meio-dia, tu faz um prato de 3.000 calorias. Mas aí o teu corpo só precisa de 2.000. Sim, rapaz, e o que é que acontece com essas 1.000 calorias a mais que tu consumiu? Ó, abdominal, vai para o famoso buchinho. Vai lá pro buchinho, meu filho. Vai se acumular
tá certo? Então, quando você ouvir o termo metabolismo basal, eu estou falando que é a quantidade de energia que o seu corpo precisa para manter as funções corporais. Isso parado, tá certo? Ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, se ingerirmos uma quantidade de alimento superior à necessária, ó, superior ao teu metabolismo basal, que aqui é o tanto que tu gasta durante o dia mais o teu organismo, você vai ter um excesso, e esse excesso vai se transformar em tecido gorduroso, tecido adiposo, miofia, vai ficar mais fofo. Professor, e como é que faz para emagrecer? Simples. Você gasta mais energia do que consome. E aí o seu corpo vai ser forçado a gastar aquelas reservas de tecido gorduroso que ele acumulou. Por quê? Porque você está consumindo, vamos supor, 2.000 calorias, mas está gastando 2.500. Então, todo dia, ele vai tirar 500 calorias daquela gordurinha localizada na sua barriga. Quando você se espantar, tá tanquinho. Porque malhando, ó, correndo, comendo certinho e ainda tem uns músculos, né? Não, então para musculatura, Adriel, eu tô falando mais em termos de perder peso, mas musculatura é muito simples. Musculatura é você fazer atividade forte e comer a quantidade de proteína correta. Porque o que é ganhar músculo? Quando você faz uma atividade física, vamos supor musculação, você está provocando microlesões, tá? Nos seus músculos. Aí você se alimenta, lógico, tem que comer a proteína, a quantidade correta, e as proteínas que foram desenvolvidas durante sua alimentação, elas vão corrigir essas pequenas microlesões, fazendo assim com que o músculo aumente de tamanho. Às vezes, vamos supor, vamos retirar a musculação, porque a musculação, o tipo de exercício, a tendência é aumentar a musculatura. Mas tem outras atividades físicas que só definem. Você repara que uma pessoa que pratica muito esporte, você vê que ela tem um desenho muscular diferente. Porque ela vai diminuir, ela vai ficar com a concentração de gordura um pouco mais baixa e ela vai provocar essas microlesões também. Então a musculatura fica mais desenhada, que é como a gente diz, né? Show? Então, ó, os valores energéticos dos alimentos são estimados em quê? Como eu já falei para vocês, carboidratos, proteínas e gorduras. Vamos lá pegar só uma ideia da função de cada uma. Função dos carboidratos, a principal dela é energética, tá? Tem outras funções, mas essa é a principal. As proteínas elas têm diversas funções no nosso corpo. Nas enzimas, na hemoglobina, no transporte do oxigênio. Tem a miosina nos músculos, a queratina no cabelo. Então, proteína está no corpo todo, tá? E lipídios. Lipídios é reserva energética, tá? E também isolante térmico. Então, olha essa pergunta. Para manter o peso, a quantidade de energia ingerida nos alimentos, vamos supor, deve ser de 700 kJ. Maior que o consumido pelo organismo. Você pega o basal mais isso aí. Certo? Uma média, tá? Para que você tenha um equilíbrio nas suas atividades do dia a dia e no consumo de alimentos. Aqui é uma ideia geral, tá, pessoal? Porque aqui vai depender de pessoa para pessoa. Só estou dando um exemplo geralzão. Porque já que eu estou falando de energia, né? Eu disse assim, não, vamos falar também da energia dos alimentos. É interessante vocês saberem como funciona esse processo no nosso corpo. E como é o gasto de energia? O gasto de energia, meu filho, é se mexendo. Você se mexe, você vai, seus músculos vão se mover e para isso eles vão gastar energia. Ó, por exemplo, numa caminhada, 1.100 quilocalorias, vôlei, tênis, futebol, corrida. Ó, vou ter aí uma média de quantos quilojoules você gasta por hora. Aqui está em hora, tá, pessoal? Por exemplo, uma hora de corrida, 2.600 quilojoules. Vamos lá. Como é que se calcula? É a partir da fórmula da caloria, que é o quê? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor específico, gente, é uma unidade que é fornecida na questão. Ninguém é obrigado a decorar, porque é um valor padrão, tá? Você vai ter que ir lá consultar, porque vai ser fornecido para você, certo?
A caloria, pessoal, é a quantidade necessária de calor para você fazer 1 grama de água subir a temperatura de 1 grau. Certo? Você aumentar 1 grau, 1 grama de água. Isso é como a gente calcula o calor, a caloria. Beleza? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Antes disso, só para relembrar. Carboidrato, ó, por grama são 4 quilocalorias. Proteína, 4. Gorduras, 9. Olha por que o consumo de gordura é o menor. A gente tem que consumir mais carboidrato e mais proteína. E gordura numa menor quantidade. Tem que consumir gordura, mas na menor quantidade, porque ela é o dobro, é o mais que o dobro da quantidade de calorias. Beleza? Então vamos lá para exemplo. Olha aqui esses rótulos. Você sempre vai observar nos rótulos o valor energético dos alimentos. Ó, sempre em caloria e também em joule. Mas como o termo caloria é mais usado, nós sempre vamos observar primeiro esse daqui. Ó. Eu sempre digo 2 coisas para os alunos. Olha a quantidade de sódio e também de gorduras saturadas e trans. Por quê, meu povo? Tem que dar uma evitada no sódio. Consumir sódio demais é complicado, né? Não é muito bom. E gorduras saturadas e trans em excesso também não. Beleza? Tem que tomar cuidado com esses excessos. Então, toda vez que você for olhar um produto agora, que você vê a informação nutricional, ele diz lá o tanto de caloria que aquele produto tem numa determinada quantidade. Ok? Olha aqui o exemplo. Ó, uma reação química fez a temperatura de 10 gramas de água contidos em um calorímetro variar de 30 para 100 graus. Bom, ele colocou aqui a variação da temperatura, tá? Sabendo que o calor específico da água é 1, quantas calorias foram fornecidas por esta reação? Seguinte, olha aqui a fórmula. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A massa de água era de 10 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura foi de quanto? 100 menos 30, que dá 70. Desenvolvendo todo o cálculo, a quantidade de caloria emitida nessa reação foi de 700 quilocalorias. Show? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais questões depois. Eu vou primeiro terminar logo essa parte do conteúdo, tá, gente? Explicar mais essa parte do assunto. Depois eu vou fazer mais questões isso aqui, tá? Mas eu vou dar um tempo que eu quero que vocês anotem para ter um raciocíniozinho. Tem um exemplo no caderno já anotado de como fazer. Show? Então eu vou dar um tempinho. Anotem esse raciocínio, essa questãozinha, viu? Rapidinho, 2 minutos.
Então vamos seguindo. Olha essa segunda questão aqui também. Essa daqui é mais interessante, é só uma ideia geral, tá? Mas serve para você compreender mais ou menos como você vai calcular a quantidade de calorias que tem na sua alimentação, ó. O Pedro botou aqui, ó. O valor energético adequado para o consumo no almoço seja de em torno de 700 quilocalorias. Aqui ele mudou a unidade, tá? Então no almoço ele colocou 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 gramas de bife, 50 gramas de batata frita e 20 de ovo e uma lata de refrigerante. Eu só não gostei da lata de refrigerante. Podia ter botado um suco, né? Suco de laranja. Então vamos lá. Aí a questão forneceu essa tabela, pessoal. O que é que tem nessa tabela? O valor energético de cada alimento. E a questão botou aqui, ó, quilocaloria por grama. O arroz é 3,6, feijão 3,4, bife 3,8, batata frita 1,4, o ovo 1,6 e ele disse que a lata de refrigerante era 48 quilocalorias. Show? E que a energia numa corrida dá em torno de 1.080 quilocalorias por hora. Certo? Aí ele perguntou: qual é o excesso energético que ocorreu na comida do Pedro e quanto ele tem que correr para perder? Porque assim, ó, o que é que acontece? Você come demais, exagera na alimentação e vai ter aquele excesso energético no seu corpo. Esse excesso, se você não gastar com atividade física, ele vai para tecido adiposo, lá pro buchinho. Então vamos ver como é o cálculo. Bom, primeira coisa que a gente faz aí é o que foi uma regrazinha de 3. Se 1 grama de arroz tem 3,6 quilocalorias, então 100 gramas tem quanto? Tá aqui, ó. 360. Então já calculamos a quantidade de calorias do arroz. O feijão, se 1 grama tem 3,4, então 100 gramas vão ser quanto? 340 quilocalorias. O bife, 1 grama, 3,8, 150 gramas, 570 calorias. O bife tá difícil, não é verdade, né? Mas se não der o bife, meu filho, joga ovo. O ovo também é só proteína. Se você for observar o que é que os fisiculturistas fazem, que esses caras que malham bastante, eles comem os frango, o peixe, a carne, mas o principal é o ovo. Os caras arrocham no ovo, por causa da albumina. Proteína muito boa. Depois a batata frita, ó. 1 grama, 1,4, então 50 gramas, 70 calorias. Show? E aí o ovo, que vai dar 32 calorias. Não se esqueçam que ele ainda tomou a latinha de refrigerante, que tinha 48 calorias. Então, no total, o prato dele tinha 1.420 calorias. Quilocalorias. Qual o problema? O problema, minha amiga Sabrina, lá de Isaías Coelho, é que era para ele ter consumido só quanto? Só 700. Ele passou e foi muito. Então, ele vai ter que perder isso de algum jeito. Vamos lá. 1.420 menos 700, então, ó, ele tem um excesso de 720 quilocalorias. E a questão sugeriu uma maneira de perder. Como? Correndo. Vamos correr. Então, o que foi que ele fez? Botou para correr, né? Mas, professor, e como é que eu faço para calcular o tempo? Simples. Você não sabe. A questão não forneceu que em 60 minutos, quer dizer, 1 hora, o nosso corpo gasta 1.080 quilocalorias numa corrida. Se eu quero gastar 720, que foi meu excesso, está para X, outra regra de 3. O valor vai dar 40 minutos. Vocês estão vendo? Imagina que toda vez que tu comer muito, aí tu vai dar um tempo, descansar da digestão, aí tu vai ter que correr 40 minutos. Imagina ter que fazer isso todo dia. E é por isso que é por isso que quando o pessoal faz aquelas tabelas nutricionais, quando vai na nutricionista, que ela faz uma avaliação completa,
Quando ela te dá o que você vai comer nas quantidades, é porque ela calculou tudo. Ela calculou o teu metabolismo basal, ela calculou o tanto de energia que aquela alimentação vai te dar, e ela ainda dá mais ou menos a ideia de quanto tempo de alguma atividade física você vai fazer. Se você vai correr, fazer uma musculação, ou se vai pedalar, não importa. Ela já vai dar tudo calculado, já é focando no quê? Ou na perda de peso ou no ganho de massa muscular, Adriel, como você perguntou naquela hora. Tem a mesma função, só que tem esse equilíbrio, né? Show? Então, ó, essa resolução, deixar bem aqui, eu vou dar um tempinho. Como ela é um pouquinho maior, vou dar um tempinho maior para vocês anotarem aí, tá certo? Anotem aí, a gente volta já. 3, Jorge. Boa tarde, meu amigo José William. Colocou aqui, ó. Vamos pra cima, meu filho. Vamos continuando. Pessoal, agora vamos falar dos processos energéticos. Gente, coloque na mente o seguinte: atração e repulsão. Quer dizer, processos que envolvem liberação e absorção de energia. Porque toda reação, pessoal, ela tem um conteúdo energético, tá? Agora a gente tem que ver como essa energia vai ser liberada ou se ela será absorvida no processo, ok? Por exemplo, uma reação química, você tem reagentes e tem produtos, tá bom? Ligações são quebradas
e ligações são formadas. Então, de novo, numa reação química, gente, olha o que é que nós vamos ter. Primeiro, o reagente, para virar um produto, ele tem que se reorganizar, tá bom? E como é que ele faz isso? Uma ligação é quebrada. Por exemplo, vou fazer um desenhozinho aqui. Imagina que você tem uma reação química AB. Ó, você está reagindo AB mais CD. Para essa reação acontecer, para esses átomos reagirem, você tem que provocar a ruptura dessas ligações aqui, ó. Ó. Ok? Quebrei as ligações. Mas para quebrar essas ligações, eu tenho o quê? Fornecer energia. Quando eu forneço energia, as ligações são quebradas. Com as ligações quebradas, os átomos vão reagir entre si. Ó, o A reage com C e o B reage com D. Na hora que os produtos são formados, a energia ela é liberada. Por que liberada? Porque para uma ligação quebrar, pessoal, nós precisamos fornecer energia. E quando uma ligação é formada, ela libera energia. É isso que acontece numa reação química. Um processo endotérmico e um processo exotérmico ao mesmo tempo. Porém, um será maior que o outro, tá? Existem reações que a absorção de energia ela é o quê? Maior. Então, é um processo endotérmico. É uma reação que mais absorve energia do que libera. E existem processos onde a liberação de energia é maior que a absorção. Quer dizer, ele libera mais energia no final do que ele absorveu no início. Então, nós chamamos esse processo de exotérmico. Então, gravem logo, processos exotérmicos ocorrem com liberação de calor, processos endotérmicos ocorrem com absorção de calor. Show? Olha aqui. Porque toda reação exotérmica, como uma reação de combustão, uma reação que ocorre no motor, ela vai ser exotérmica, ela vai liberar calor, tá, gente? Toda reação de combustão. A combustão da gasolina, do álcool, do diesel, tá? São reações que liberam calor e são exotérmicas. Essa reação, para ocorrer, precisa de uma energia de ativação. Bom, o que é energia de ativação? Simples. Porque a gasolina, pessoal, você pode botar gasolina no motor. Mas, se você não provocar uma energia de ativação, o motor não vai ligar. Você precisa de uma energia que force o combustível a entrar em combustão. No caso do carro, tem uma velazinha, tem um equipamento que ele fica dando descargas elétricas. Certo? E o que é que essa vela faz? Porque dentro do motor vai ter a mistura de gás oxigênio e o combustível. Na hora que a vela dá o choquezinho, ela provoca a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Aí ocorre uma explosão dentro do pistão. Tá? É a mesma coisa quando você aproxima um fósforo aceso de um pouquinho de álcool, por exemplo. O álcool vai entrar em combustão. A mesma coisa o fósforo aceso quando você aproxima do botijão de gás. Aquele calor, aquela chama é a energia mínima, é a energia de ativação para essa reação ocorrer. Resumindo, se você não fornecer a energia de ativação, a reação não ocorre. Tanto que gasolina fica dentro do tanque e ela não pega fogo à toa. Ela só vai entrar em combustão se fornecer o quê? A ativação necessária para isso ocorrer. Um palito de fósforo, ele só pega fogo se você riscar. Aquele atrito provocado no risco é o que vai fornecer a energia de ativação necessária para entrar em combustão. Então, tenha isso em mente. Energia de ativação é a energia necessária, a energia mínima para que essa reação ocorra, tá certo? O Adriel colocou aqui, o motor esportivo é diferente. Na verdade, Adriel, esses motores mais potentes, a diferença deles é só a qualidade do material, tá? E o tipo de combustível que você usa. Por exemplo, com certeza você já deve ter observado que tem a gasolina comum, né? A aditivada, e tem uma gasolina que é chamada de premium, tá? Essa gasolina premium é porque os combustíveis, eles têm um índice chamado de octanagem. É porque quanto mais dessa octanagem... É porque o octano é quando o combustível
é o melhor combustível possível. Quanto mais octano, ele é melhor. A gasolina comum deve ser uns 80%, entre 70% e 80% de octanagem. Uma gasolina premium é acima de 96. É 96, 95, às vezes 98. Se eu não me engano, a octanagem do combustível da Fórmula 1, no caso a gasolina que eles usam, é 98. Quer dizer, ela é praticamente só isooctano, que é a parte da gasolina que tem o melhor poder de detonação. Então, esses motores mais potentes, a diferença é essa. É um material de maior qualidade, é um melhor desenho de estrutura interna e usando um combustível melhor, tá certo? A diferença é só essa. Tá? Não, a gasolina comum ela não danifica o carro, tá bom? Ela não danifica. Até porque a gasolina aqui do nosso país, ela vem com um pouquinho de álcool, o que dá até uma melhoradazinha nela por causa de uma característica que o álcool tem, que é um poder que nós chamamos de antidetonante. Ele melhora um pouquinho a detonação no motor. Tanto que você vê que alguns carros com álcool, a potência declarada no motor é maior. Certo? Então tudo envolve o tipo de combustível. O que danifica, Adriel, é se você colocar gasolina adulterada. E essa daí, realmente, ela arrebenta com o carro, viu? Mas se for gasolina mesmo padrão, não. Então vamos lá. Por exemplo, como eu acabei de falar, uma fagulha elétrica da vela vai provocar a energia de ativação necessária para a gasolina reagir com o oxigênio e ocorrer a reação interna no motor. Relembrando e resumindo, o que é uma reação endotérmica? É aquela que ocorre a absorção de energia, a endo. E a exotérmica ocorre liberação de energia. Uma reação endotérmica, ao toque, nós temos sensação de frio. Por exemplo, uma pedra de gelo, ela está derretendo, certo? E quando ela está derretendo, ela está absorvendo calor do meio, o calor que está em volta. Como ela está absorvendo o calor do que está em volta, o que está em volta vai ficar mais frio. Tá? Já a reação exotérmica vai liberar calor. Exemplo, a queima de uma vela. O calor em volta, como ela está liberando calor na combustão, o que está em volta vai sentir aquela energia que está sendo liberada, tá bom? São as sensações diferentes que vão ter. Show? Como eu acabei de falar, processos exotérmicos, a gente tem a sensação de aumento de temperatura externa. Processo endotérmico, a gente tem a sensação de resfriamento, tá? Alguns exemplos de processo exotérmico: queima da vela, combustão dos combustíveis, queima do gás, liquefação e condensação da água, tá? Todo processo, gente, que vem do estado gasoso para o estado sólido, ele está envolvendo liberação de energia. Porque no estado gasoso, as partículas estão com um grau de vibração mais elevado. Então você diminui esse grau de vibração para fazer com que ela volte para o estado sólido, mas para isso ocorrer tem que liberar o quê? Calor. Por isso que o processo é chamado de exotérmico. Já o endotérmico, para ocorrer, precisa absorver. É o caso, ó, a água, ebulição da água, fusão, processo de fotossíntese e aquelas bolsas de gelo instantâneo, que é aquele material, aquele produto que resfria rapidamente. Então, nesse tipo de situação, ó, a água para ferver precisa de calor. Para quê? Aumentar o grau de vibração das partículas. Para sair do estado sólido para o líquido, para o gasoso, é necessário aumentar a vibração para forçar com que as partículas se separem. Por quê? Sair do estado sólido para ir em direção ao gasoso é provocar a separação das partículas, tá bom? Derreter, ferver, tudo precisa de absorção de calor. Sussa, tranquilinho nesse ponto? Hein, Adriel? De boas? Fala pra mim aí. Coloca aqui no chat. Você hoje eu tô botando fé. O homem tá perguntando mesmo. Apareceu a dúvida e o pessoal aqui dos outros polos para cima. Na fotossíntese, Adriel, o processo de produção de energia das plantas, elas absorvem energia solar, né? Consome o gás carbônico e nessa reação ela produz o açúcar, né, a glicose, e libera o gás oxigênio, tá? Que é o processo de produção que as plantas produzem sua própria energia. Show? Então, povo,
Nosso primeiro tempo está encerrando. Vamos dar uma pausazinha, 2 minutinhos só para molhar a garganta e a gente volta já já para o segundo horário, tá bom? Voltamos já.